Jó, capítulo 19, o Jó vai responder ao Bildade, mais uma vez. Então Jó respondeu: Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Porque o Bildade acabou de falar para ele, né? Essa é a situação de quem não conhece a Deus. E ele está falando, até quando vocês vão me esmagar com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Eu não contei aqui, gente, eu vou tentar contar aqui, deixa eu ver, uma vez de Bildade. Até aqui, tipo assim, no meio do discurso foram 5 falas dos amigos dele. Então, Jó fala, aí fala um amigo, aí eu já responde outro amigo, eu já responde outro amigo. Agora, cada acusação que eles fizeram, eu não consegui encontrar 10 vezes, na verdade eu acho até que foram mais. Mas aqui o Jó tá falando, vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Quem nunca, né, falou isso? Olha, isso aí realmente não é um problema de vocês. E o Jó tá aqui falando, se eu errei, né, não era nem para vocês, então por que vocês estão gastando tanto tempo aqui, então? Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Ele deixa aqui esse recado para os amigos. Saibam, ele já falou isso antes, mas ele está falando de novo. Foi Deus que me tratou mal. Saibam vocês disso. Eu sou inocente, foi Deus que me tratou mal. Se grito, é injustiça. Não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Versículo 8. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Você está falando, o Senhor está tirando tudo de mim, até a minha esperança. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Então Jó está falando, gente, foi o Senhor que fez isso comigo. Versículo 13. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Então, até os amigos dele, os irmãos dele, gente, afastaram-se dele. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho. Então, a casa do Jó era uma casa frequentada. Ele tinha hóspedes. Não sei se ele tinha tipo um hotel fazenda. Acho que devia ser algo do tipo, porque ele era muito rico, ele tinha muitas posses. Não sei se ele tinha algum tipo de, de, de hotel, de pousada na casa dele. Eu sei que tinha hóspedes, pessoas que frequentavam a casa dele. Ele fala, todo mundo foi embora. Até os servos dele, que até então comiam dele, né, na mesa dele ali, usufruíam do salário deles, ele fala, chamo o meu servo, mas ele não me responde. Sabe o empregado, quando o empregado, quando o chefe está numa situação, fala, bem feito. Acho que foi tipo isso. Mas no caso, ele era um chefe bom. Depois, mais para frente, a gente vai ver isso. Mas ainda assim, ele está falando que os servos dele não os respondiam. Ainda que eu implore pessoalmente, eles não estavam obedecendo mais. Todos os filhos morreram, mas os servos não foram todos que morreram. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Imagina a mulher dele falando, sai daqui, Jó, sai de perto de mim. Sai daqui com esse bafo horroroso, Jó. Gente, eu dou risada porque eu dou risada de mim mesma, tá? Mas não acho engraçado essa situação, não. Eu acho engraçado o Jó realmente falar isso, né? Até os meninos
zombam de mim e dão risada quando eu apareço. Gente, você vê que o bullying entre as crianças é milenar, né? Isso existe desde sempre. Misericórdia, gente, como criança, quando pega para ser maldoso, eles conseguem, né? Falar assim na cara, gente, criança terrível. E eles, alguns, né, uns que têm a maldade bem desenvolvida, não são muito disciplinados, ensinados a fazer o bem, eles realmente arrasam com quem eles podem, aqueles meninos malvados. Ele fala aqui, ó, os meninos zombam de mim e dão risada quando eu apareço. O cara magro, com ferida na pele, acabado, e os meninos rindo dele, da situação dele. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem eu amo voltaram-se contra mim. Então, assim, a tristeza do Jó foi toda, foi em todos os sentidos. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde dele, e os amigos também. Ainda era zombado pelos meninos, levava cusparada na cara, levava murro. Não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. Acho que só na gengiva dele que não tinha ferida. Só na gengiva. O resto tudo estava ruim. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Nunca vão acabar com essa conversa aqui? Aí ele vai aqui, ó, falar e pedir mais uma coisa. Gente, mais uma coisa que o Jó pede e depois lá na frente a gente vai descobrir que o Senhor fez, que é registrar tudo no livro. A palavra de Deus diz que lá no fim, no dia do nosso julgamento, serão abertos livros. E o Senhor vai nos julgar de acordo com o que está escrito nos livros. E o Jó sabia disso? Ele fala aqui, ó, versículo 23. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro. Jó, foi escrito, Jó, que a gente não tem como falar com ele agora, mas dá vontade de falar, Jó, suas palavras foram registradas e a gente ainda está lendo e estudando. Quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Quem dera. Ele pede por isso, gente. Fala para mim, você acha que o Jó sabia que depois de mais ou menos 4.000 anos, alguém estaria lendo as palavras que ele falou? Nesse dia aqui, ó, que ele falou isso? Você acha? Você acha que ele sabia? Mas dentro dele, o espírito dele que estava em comunhão ali com o Senhor, ele já fala isso. Quem dera as minhas palavras fossem escritas no livro. Não parece que ele estava adivinhando, mas o nome disso não é adivinhação, ele estava conectado com o espírito. Ele estava falando assim, o que eu estou falando é importante. Gente, e olha só aqui, ó, esse próximo versículo. Versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim, mas que fim, gente? Me fala. Como que o Jó sabia que ia ter um fim? Sendo que não tinha escrito ainda a Bíblia, não tinha Apocalipse. Mas o Jó, ele era tão de Deus que ele sabia que um dia essa vida nossa aqui na Terra, a Terra, ele não está falando da vida dele. Ele não está falando do fim dele. Do fim dele ele fala, um dia eu vou para a morte. Agora ele está falando no fim da história da humanidade, lá na frente, no fim. Então o Jó, ele é muito profético. Ninguém falou para ele, quem falou para ele que ia ter um fim, mas ele fala,
Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Você já ouviu dizer, eu sei que você já deve ter ouvido dizer que um dia o mundo vai acabar, o fim do mundo, todo mundo já ouviu falar no fim do mundo. Só que você já ouviu falar disso por quê? Porque você já leu a Bíblia, você já ouviu alguém falar, os cientistas já falaram que um dia a Terra pode vir um meteoro destruir. De algum jeito você já ouviu. Agora o Jó, ele ouviu de quem isso, gente? Da ciência da época, será? Talvez ele, se ele tivesse ouvido da ciência da época, ele não ia falar isso. Ele ia falar assim: o mundo um dia vai acabar porque vai ter uma era do gelo nova, sei lá. Mas ele não tá falando de gelo, gente. Ele tá falando do Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Gente, primeira coisa aqui do Jó, ele crê tanto em Deus que apesar dele estar sofrendo injustiça, dele estar sofrendo acusações dos amigos dele, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor no fim vai se levantar sobre a terra. Ou seja, ele fala: um dia vai chegar o tempo que o meu Redentor vai dar um jeito nisso. Ele vive. Então, o Jó, ele tá com uma esperança que já, gente, parece que o Jó é da nossa época. Ele já tá pensando lá na eternidade. Eu sei que no fim vai dar certo. Eu sei que no fim o Senhor vai fazer a justiça dele. E quando o meu corpo estiver destruído sem carne, morto já, cinza, o que ele fala? Eu verei a Deus. Ou seja, gente, o Jó, ele sabe que haverá uma ressurreição. Ele sabe que depois dessa vida aqui na terra, haverá uma eternidade toda ao lado do Senhor. E olha só o que ele diz. Versículo 27. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Olha que lindo esse Jó, gente. Ele amava ao Senhor. Aqui nós vemos a diferença dos amigos dele para ele. Ele amava o Senhor e ele ansiava dentro do peito dele o quê? Ver o Senhor um dia. Ele fala isso. Eu vou ver o Senhor com os meus próprios olhos, é isso que o meu coração anseia dentro do peito. Não é lindo? Eu fico imaginando Deus olhando para ele, gente. Eu fico imaginando Deus olhando para ele naquele estado deplorável e ele falando essa coisa linda aqui, ó. Quem dera minhas palavras fossem registradas num livro. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseia no meu peito e coração. Sabe, um dia muito íntimo eu com o Senhor, eu orei, eu falei, Senhor, eu preciso te ver um dia, eu preciso ir para o céu, porque eu não posso ir para o inferno, porque eu preciso te ver. Aí eu pensei, você acredita? Eu cheguei a pensar isso, eu pensei assim, mas mesmo que se eu fosse para o inferno, ainda assim, um dia eu vou ver o Senhor, mesmo quem vai para o inferno um dia vai ver o Senhor, nem que seja para ser julgado e ir para o inferno. Aí eu fiquei até feliz. Não sei se vocês vão entender muito bem. Não é que eu fiquei feliz de pensar em ir pro inferno, mas de pensar que de todo jeito um dia eu vou ver o Senhor. Foi isso que eu fiquei feliz. Meio louco, né? Mas vocês vão entender. Um dia, se você não entende ainda o que é amar ao Senhor, amar mesmo, sabe? Tipo de amar mesmo. Vocês vão entender que o Jó, ele
Ele entendeu tudo, ele fala: eu sei que ele vive, e eu vou ver com os meus próprios olhos. Gente, não perca essa esperança não, porque de todas as esperanças que o Jó perdeu aqui, essa aqui, ó, é uma que é certa. Eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele vai se levantar sobre a terra. Depois de tudo, eu o verei com os meus próprios olhos. Versículo 28. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Olha só, a raiz do problema está nele. Se vocês disserem isso, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhe estará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. O Jó, gente, ele já tá com a ousadia aqui de Deus. Ele já não tá mais, gente, o Jó, ele não tá mais se defendendo. Ele já tá se preocupando com os amigos dele, ele já tá falando: "Vocês ficam pensando como vão fazer para me perseguir? Vocês têm que ter medo da espada, porque um dia vai ter julgamento, viu?" Ele já tá pregando para os amigos dele: "Um dia o Senhor vai julgar vocês. No fim, o meu Redentor se levantará sobre a terra. E ele vai julgar todo mundo e vocês vão fazer o quê? Vocês tinham que ter medo dele." É isso que uma pessoa que ama o Senhor faz. O Senhor esmaga ele, mas ele parece que sai mais coisa boa de dentro dele, gente. Meu Deus do céu. Ai, gente, vocês também estão apaixonados pelo Jó? Eu tô com muito orgulho de ser da mesma igreja do Jó. Não é que ele é da igreja, né, gente? Mas ele. Vocês entenderam? Vocês entenderam, né? Que na eternidade, com certeza, eu creio que eu e muitos de vocês que estão nessa jornada aqui desse livro, vamos fazer uma visita na casa do Jó lá na eternidade. Senhor, onde é a casa do Jó? Deixa eu ir lá falar com ele. Eu vou lá dar um abraço nele, gente. Eu vou falar: "E aí, Jó, você viu o Senhor como você ansiava? Ai, sabia que eu ansiava também? As suas palavras, Jó, viraram música." Tem uma música que fala: "Eu sei que meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra." Ai, gente, eu amo Jó. Bom, no próximo capítulo, o Zofar vai falar. Geralmente é o Elifaz e o Bildade que falam mais, né? Mas o Zofar, que é o outro amigo, inventou de querer falar também. Vamos ver o que ele vai falar.